Hoje a gente está aqui no sertão da Bahia, lugar conhecido como Boa Vista, Alto Sertão Baiano. E hoje eu estou aqui com esse cara que é um irmão, um amigo querido, o Ayrton. Ayrton é casado com a Edneide, pai do Paulo Henrique. E eu quero bater um papo com ele, quero que vocês conheçam o Ayrton, esse homem de Deus que foi alcançado aqui no sertão baiano, né? Se apresenta aí para eles, Ayrton. Pai do Senhor, bênção de Deus, glória a Deus, né? Louva a Deus por isso. Deus tem nos alcançado aqui nesse sertão aqui da Bahia. Que bênção, meu irmão. Ayrton, e antes do Evangelho, antes do Senhor ter alcançado a sua vida, o que você fazia aqui? Como que era a sua vida, a sua trajetória? Conta pra gente. Sim, antes eu era uma pessoa aqui, né? Comum, que nem todas as outras aqui, dando por esse mundo, mas eu não conhecia nada de Deus, não conhecia nada do Evangelho. E graças a Deus, né, que Deus enviou o pastor Silvan, mais a gente aqui, e graças a Deus a gente passou a ter uma intimidade, começamos a conversar, e através deles a gente passamos a conhecer Deus. A gente só temos que agradecer a Deus por tudo, né? Porque antes a gente não tinha esse conhecimento de Deus, a gente não tinha esse conhecimento, e hoje, graças a Deus, pelo conhecimento, pela força que eles têm dado, o apoio, o ensinamento a gente, graças a Deus a gente possamos já caminhar, né, com outra visão que era antes. A gente agradece muito a Deus primeiramente, e eles que vieram para dar esse apoio, essa força a nós aqui, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Ao Senhor seja toda a glória sempre. Irmão Ayrton, hoje você é criador de ovelha, né? É. Difícil criar ovelha? É mais difícil criar a ovelha ou apacentar a ovelha? É que é mais fácil criar a ovelha. Eu lembro quando a gente se conheceu. O Ayrton, ele, assim que a gente chegou, não entendia nada do sertão, né? A gente foi num lugar, era um tempo de alta seca, e o Ayrton me chamou e falou assim, ó, vamos lá que eu vou te mostrar as minhas ovelhas. E a gente foi para uma roça que ele tem aqui, para um canto, e chegou lá assim, não tinha pastagem, tudo muito seco, né? Só os galhos cinza seco, e ele falou assim, ó, espera só um pouquinho. Ele saiu para o meio descampado assim, e aí começou, né, a assobiar, a chamar, como que você chama a ovelha aqui? Veia. Veia, né? E ele entrou entre a caatinga aqui, né? Entrou. Aí daqui a pouco vem o Ayrton. E aí começa a sair em fila, né? Mas muita ovelha. Eu fiquei olhando porque eu estava a uma certa distância, talvez uns 50, 60 metros de distância dele. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração: diga a ele que ele não vai ser mais pastor de rebanho de ovelhas para criação, mas que ele vai ser um pastor de ovelhas do meu rebanho. E eu fiquei assim, meu Deus, mas como é que eu vou falar isso para ele? Ele nem convertido nem nada do Evangelho, não entende nada a respeito. Mas o Senhor, ele num bate-papo a gente conversou, né? E eu disse isso para ele. E hoje o Ayrton, aqui nessa região da Bahia, é quem apacenta as ovelhas de Jesus aqui. É quem cuida das pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Ele, a Edneide, são pessoas que Deus tem usado aqui, né, Ayrton? E a gente vai inclusive mostrar para eles a igreja que está sendo construída aqui no Alto Sertão Baiano, né? Amém, glória a Deus, é verdade. Bênção de Deus. Graças a Deus que a obra está sendo realizada e avançando, crescendo, né? Graças a Deus, como o pastor falou, né? Está aqui a igreja, já estamos fazendo trabalho na igreja, e tudo é crescimento do Evangelho, da obra se explanando pelo Nordeste, pelo mundo lá fora. Amém. Ayrton, uma coisa assim que eu acho fantástica no seu testemunho, e que assim, o Ayrton, ele é um pregador do Evangelho, né? O Ayrton, ele prega o Evangelho para essas pessoas. O Ayrton leva o Evangelho junto com a Edneide aqui, vencendo, né, os muitos e muitos quilômetros aqui para pregar o Evangelho. E uma coisa que nem eu sabia, né? O Ayrton, ele não teve a oportunidade, né, de aprender a ler e escrever. O Ayrton não sabe nem ler e nem escrever. E você sabe como que ele aprendeu
lendo a palavra de Deus de uma forma sobrenatural e inexplicável. Hoje o Ayrton, ele ainda não sabe escrever, a única coisa que ele consegue ler é a Bíblia, a palavra de Deus. Então ele lê a palavra de Deus e prega o Evangelho, né, Ayrton? Não é mais ou menos assim? É, isso mesmo. Como o pastor falou, eu não tinha nem tenho um estudo, e de momento, é que nem eu já falei um pouco, eu fui alcançado pelo Evangelho, e no momento que, num lugarzinho chamado ali Pau de Cuié, aqui na Bahia, eu fui um culto lá e o pastor estava lá. Eu não sabia nem que era ele que estava lá, eu fui um culto lá. Aí cheguei lá, eu entreguei a minha vida a Jesus, glória a Deus, e quando voltei de lá, passei na casa que ele ficava lá, num lugar chamado Brejão, e aí ele me deu uma Bíblia. E aí eu vim com essa Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não tinha estudo, não tinha nada, e cheguei e comecei a ler a Bíblia, mas não entendia nada, e eu ia lá para ele ia me explicando, quase toda semana eu estava lá para ele, daqui do meu lugar, da minha casa lá, ele dá 40 quilômetros, mas eu ficava ali, ia lá para ele me explicando, e graças a Deus eu fui me desenvolvendo. Eu até mesmo quando foi para mim me converter, eu pensei como era que eu ia fazer quando me desse a oportunidade, mas através da palavra, através da Bíblia, eu fui lendo e hoje, graças a Deus, eu já leio, mas eu não escrevo, eu não sei escrever, mas leio, graças a Deus, através da palavra, a palavra que eu lendo hoje já me desenrolou e me trouxe esse entendimento, que hoje eu já leio qualquer outro livro através da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e peguei mesmo, foquei mesmo lendo a Bíblia todo dia, toda hora, não tirava da mão. E aí foi aí onde Deus abriu minha mente. Hoje eu já também num lugar onde eu já leio, todo mundo pensa que eu sou formado, mas eu não sei escrever, eu não estudei. Talvez não foi por oportunidade, né? Que oportunidade até poderia ter tido, né? Talvez foi porque naquele tempo o pessoal era meio bruto aqui no sertão, meio a linguagem assim, uma linguagem ignorante para aqui. Eu não ia para a escola. E aí mas a graça de Deus me alcançou, aí através disso que abriu a minha mente. Hoje, graças a Deus, eu já estou aí pregando a palavra, e é uma coisa que Deus colocou no meu coração, a vocação de pregar, o que eu tenho bem vontade de cada dia aprender mais de Deus, e isso me fortalece cada dia. Eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus mais uma vez por isso tudo, também por ter o pastor Silvão aqui, esse grande homem de Deus, ter tido essa paciência e tendo essa paciência com a gente, e a gente só temos que agradecer a Deus, né, pastor? Cara, você andava 40 quilômetros, eu lembro, 40 quilômetros, uma formiguinha aqui. Você andava 40 quilômetros com a Edneide para ir aprender lá na Casa da Missão, no meio do sertão, no meio de um lugar que não tinha energia, não tinha luz, né? A gente no meio do sertão ligava alguma coisinha ali para clarear, e vocês andavam 40 quilômetros de moto, né? Para aprender. O nosso trabalho aqui se iniciou quando o Ayrton se converteu. Nós batizamos a Edneide e mais à frente nós batizamos o Ayrton. E quando nós começamos a evangelizar essa região, o Ayrton e a Edneide, eles conhecem muito aqui, conhecem as pessoas aqui, e o sertão é um grande labirinto, né, Ayrton? E aí o que o Ayrton fazia? Nós íamos em duas motos, eu ia em uma moto com o Ayrton, a Gislaine ia em outra moto com a Edneide, e aí o Ayrton, ele entrava primeiro nas casas, ele me falava assim, nessa casa é mais ou menos assim, é um povo mais tranquilo, dá para você chegar, já falar diretamente, né, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre fé, né, e assim nós fazíamos. Quando ia para outra região, outra casa, ele dizia assim, olha, essa casa aqui é de gente bruta, né? Calma aí, deixa eu entrar primeiro, que senão é capaz dele sair na peixeira aqui, quando você falar que vem falar de fé, de religião, né? Ou da lei dos crentes, como eles falam aqui, né? E foi assim que nós fomos começando os trabalhos aqui nessa região, junto com a Ayrton e com a Edneide, né? E hoje, já há 7 anos juntos, né? Aqui, o Senhor, ele tem dado a graça. Vamos até mostrar para os nossos irmãos aqui, amor, como é que está ficando a construção, né, da igreja. Vem aqui para você ir apresentando aqui, vai falar. Esses primeiros blocos que a gente fez aqui, né, com o Laurício, que é o nosso cameraman que está gravando, e com o Leandro, né, e com o Chicão, né, como a gente veio, ficou 3 dias batendo esses blocos. E o Ayrton, mais alguns irmãos que foram alcançados pelo Evangelho aqui, descamparam todo esse terreno. Aqui era caatinga fechada, igual ali, ó, mostra aí, irmão. Era daquele jeito. Eles vieram aqui, fizeram um grande trabalho, um baita de um trabalho. E aí nós começamos a construir
esse lugar de adoração, esse lugar em que as pessoas simples, de um lugar simples, andam às vezes 20, 30, ou como o irmão Afonso, 70 quilômetros. Para um homem de 80 anos quase, anda 70 quilômetros para vir aqui, nesse lugar, adorar a Deus, ouvir sobre Jesus, desfrutar do amor de Jesus, da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém. E a gente está aqui, né, Morto? E graças a Deus já estamos com as paredes bem altas, já em ponto de colocar o madeiramento para fazer o telhado, né? E tudo isso é a graça de Deus. Amém. Tudo isso é a graça de Jesus aqui no sertão. O mesmo Jesus que atua na vida de todos aqueles que nele creem. Amém. É o mesmo Jesus que tem derramado a graça do seu Espírito todos os dias aqui no sertão do Brasil. Amém. Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo com um curto e breve testemunho da vida desse grande homem de Deus aqui nessa região possa ter abençoado a sua vida, edificado a sua vida, né, irmão Ayrton? É o nosso desejo. Quer falar despedir a turma aí? Amém. Despeça-se e os convide para vir para o sertão. Aí só temos que agradecer a Deus por tudo, né? Porque Deus é Deus que vê o mais longe, o mais perto, e a gente que estamos aqui somos agraciados e alcançados por essa bondade, esse favor que Deus nos tem feito, né? Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Eu convido vocês aí que tem a oportunidade de assistir, ouvir esse vídeo, de vir aqui para conhecer um pouquinho do nosso sertão aqui na Bahia. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Um grande abraço.